Bem, pessoal, a Covid virou realmente uma gripezinha? Não virou, né? Qual o cenário que a gente tem hoje de Covid e por que esse tema é relevante, né? Toda vez que eu faço vídeo aqui de Covid, ou do Infogripe, ou do boletim da Fiocruz, muita gente no comentário fala que tema importante, eu vejo falar muito pouco na televisão. E, ao mesmo tempo, tem gente no comentário que fica assim, pra que ainda tá falando de Covid? Não tô vendo mais ninguém morrendo por Covid. E eu vou explicar para vocês qual é a relevância do tema e por que a gente vai continuar falando de Covid, nossos filhos, e vai ser um tema que vira e mexe vai voltar à tona. Em primeiro lugar, vamos pensar nos números. Claro que não compara a mortalidade, letalidade e a importância do tema Covid que era antigamente. Hoje a gente está falando de ordem no Brasil, arredondando mais ou menos 5 mil mortes. Pra vocês terem ideia, a dengue morreu mais do que a Covid ano passado. A dengue chegou a 6 mil. Ou seja, né, Júlio, mas por que esse tema é relevante? Porque quando a gente olha no cenário, gripe, Covid, são doenças que elas pegam grupos etários muito relevantes, população idosa e população pediátrica. Esses dois grupos morrem muito por doenças que muitas vezes você pode prevenir com a vacina. E aí tem um segundo aspecto. Vamos supor, por exemplo, vamos falar de câncer, para vocês entenderem. Câncer a gente fala muito porque tem a questão da prevenção. E morre no Brasil 200 mil pessoas por câncer todos os anos. Doença cardiovascular, 400 mil. Quando você pensa em doenças respiratórias, a gente tem ali na ordem de 120 mil pessoas morrendo todo ano. Dessas 120 mil, 5 mil, Covid. Quando você olha para esses números, dá a impressão, você fala assim, ô Júlio, não é exagerado não ficar falando de Covid, já que são 5 mil mortes, quanto doença cardiovascular mata 400 mil pessoas e 200 mil câncer, não é melhor falar desses temas? E eu vou explicar alguns detalhes. Todas essas doenças, elas precisam ser faladas, mas as doenças que a gente tem vacina, elas são muito mais faladas porque você tem uma forma de proteção muito relevante. Imagine que uma pessoa tomando a vacina, ela vai prevenir uma doença. É totalmente diferente, por exemplo, cardiovascular. É o acúmulo da vida, é colesterol alto, pressão. Claro que você pode prevenir, né? Mas é um acúmulo de comportamentos que são difíceis de modificar, que é muito diferente da pessoa ir no posto e tomar uma picada, tomar a vacina e estar protegida, ou parcialmente protegida, ou muito protegida contra a Covid. E aí, além do mais, quando você compara a gripe, que tem campanha, a gente fala todo ano e tem matéria, tudo falando de gripe, a mortalidade da Covid é da ordem de 5 a 10 vezes mais do que da gripe. Ou seja, duas doenças que têm vacina, as doenças que têm vacina elas vão ser muito faladas, porque você imagina, você perder um parente, perder um conhecido porque não se vacinou. É uma medida simples, rápida e que protege as pessoas. Ou seja, a Covid continua sendo importante, a gente vai continuar a falar nos próximos anos, né? Ah, tem um risco de mutação, tem isso e aquilo, mas se ficar no cenário que é hoje, que é um cenário tranquilo, mesmo assim é um tema relevante, tá bom? Espero ter ajudado, abraço.